Eita, lava. Glórias a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos gostaram dos louvores? Foi bênção. O Espírito Santo vem tocando em nossos corações já há alguns dias. Lembro-me que tinha falado com Abimael há uns 40 dias atrás e comentando com ele, rapaz, seria uma bênção se a gente pudesse fazer um culto com louvores antigos. Nem imaginava que teria essa oportunidade de estar trazendo a palavra. E assim o Espírito Santo fez e aqui fizemos, estamos fazendo esse culto maravilhoso. E enquanto estava ali orando, meditando junto com o Senhor, o Espírito Santo me fez lembrar uma coisa. Qual é o tema da nossa conferência, irmãos? Ele já está fortificando as raízes. O Senhor me disse, eu estou deixando as raízes mais fortes. Porque grandes são os vendavais. Mas com as raízes fortes podem vir os ventos, as tempestades, mas eu irei cuidar. Amém? Desde já agradecer a oportunidade, né, ao nosso pastor da igreja, pela confiança, agradecendo a Deus, porque a bondade dele é grande, tremenda e maravilhosa. O cuidado que ele tem conosco, irmãos, é inimaginável. Muitas vezes pensamos que tudo está difícil, está muito complexo, mas o Senhor, Ele está cuidando de tudo. E louvado seja Deus pelo cuidado que Ele tem para conosco. Eu fico muito feliz e fico maravilhado com o Senhor em poder estar vendo a visão que eu estou vendo agora da noiva de Jesus. O brilho, irmãos, dessa noiva é muito bonito. E maravilhoso é estar na presença dele. Convido a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 37. Nós iremos ler apenas 2 versículos, que está no verso 18 e 19. Antes de realizarmos a leitura, se o pastor me permitir, eu queria fazer uma dinâmica rapidinho com os irmãos. Enquanto estão abrindo aí, eu queria que os irmãos, de forma bem espontânea, respirassem fundo, uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Amém? Vamos fazer? Todos juntos? 1, 2, 3 e... Já agradeceram a Deus hoje? Pelo ar que respiramos? Quando você acordou, agradeceu a Deus pela vida que Ele te deu? Sei que os momentos são difíceis, os dias são maus. Às vezes, pensamos que não vai dar certo, que a gente não vai chegar lá, que está muito difícil, que está acima daquilo que a gente pode
conseguir. Aí o Senhor diz: eu estou no controle de tudo. As dificuldades são grandes, irmãos, mas o Senhor está no controle de tudo. Ele tem cuidado até do teu respirar. Muitos estão precisando até de equipamentos para conseguir, irmãos, fazer um ato tão simples que o nosso corpo já automaticamente busca fazer desde o nosso nascimento até o último dia em que respiramos. O Senhor diz: eu estou cuidando de ti. Por que estás tão preocupado com o amanhã? Eu estou no controle. O céu não está em crise, não. O mundo passando aí essas tempestades, mas lá no céu não tem crise. Aqui na terra, Deus está no controle. E quando parecer impossível aos olhos dos homens, nós ainda cremos em milagres. Porque é aquele que te permite respirar, que te permite acordar mais uma manhã, é o mesmo que faz coisas sobrenaturais. Quando o médico disser assim: olha, a ciência não tem mais resposta, aí o especialista, o médico dos médicos diz: opa, deixa comigo. Eu sou especialista em milagres. Glória a Deus. Mas vamos fazer essa leitura no livro de Gênesis, no capítulo 37, nos versos 18 e 19. Creio eu que a maioria dos irmãos já conhece aqui a história de José, né? José do Egito. Alguém que talvez não conheça a história por estudar a Bíblia, mas já deve ter visto algum filme, alguma novela, ou alguém comentando, mas em algum momento da sua vida já deve ter ouvido falar de José do Egito. Todos sabem que no seu decorrer de história foi vendido como escravo e várias outras coisas, mas no final ele se tornou governador do Egito. Mas sabendo que o contexto histórico da sua vida nos leva a trazer vários ensinamentos, hoje eu queria me deter apenas nos versos 18 e 19, juntamente com a igreja. E diz assim a palavra do Senhor: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. Amém? Repitam comigo: conspiraram. Sonhador. Todo sonho, ele vem com conspirações. O Senhor, ele tem um sonho para cada um de nós. E quando vivemos, quando queremos buscar viver nesse sonho, sempre serão levantadas conspirações que tentarão nos afastar dos caminhos do Senhor. E para quem conhece a história de José, sabe bem que ele era o filho preferido do seu pai Jacó, que fizeram ali uma túnica colorida e lhe colocava ali à frente para passar as informações errôneas que seus irmãos faziam. Em alguns contextos ou ensinos, algumas pessoas dizem que José era um X9, que vivia
falando do que seus irmãos faziam, mas se a gente for analisar detalhadamente, iremos observar que José era uma pessoa que era temente ao Senhor. E que ele, quando enxergava algo de errado, ele, por conhecer a verdade, ele chegava a seu pai e contava os ocorridos que tivera. E por essa situação, José começou a ser perseguido dentro de casa pelos seus próprios irmãos. E a palavra diz que em um determinado momento, quando ele já havia contado seus sonhos, eu não vou entrar em detalhes que os irmãos já conhecem, e aqueles que ainda não conhecem, pegue a Bíblia lá em Gênesis 37, verso 1 e comece a ler. Você vai ver que seus irmãos o odiavam ainda mais por causa daqueles sonhos. E conspiraram contra ele. E nossa vida é assim, irmãos. Quando a gente vai viver os sonhos de Deus, que são sonhos, irmãos, maiores do que os nossos sonhos, sempre surgirão conspirações. E vale ressaltar que os sonhos de Deus são diferentes dos sonhos que nós temos de alcançar bens, objetos, bens materiais. Que eu poderia intitular que esses sonhos nossos materiais, eles são objetivos de vida. Todo mundo aqui quer ter uma casa própria, quer ter uma casa na praia, quer ter um carro, quer alcançar objetivos de vida, que você estuda, se prepara e trabalha para conseguir isso. Mas isso não são os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, para que eles aconteçam, precisa haver a intervenção divina. E esses sonhos, eles, quando se realizam, eles não vão trazer benefícios apenas para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta. José, quando ele chega a alcançar o sonho que Deus tinha colocado em seu coração, ele não tornou apenas José como o governador do Egito, mas levou a José a evitar a fome em toda aquela região. E assim são os sonhos de Deus em nossas vidas. Ele, quando se realiza, ele não traz benefício apenas para você que sonhou, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Só que para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário enfrentar as conspirações. E que são difíceis. Às vezes a gente passa por situações que a gente diz: Jesus, eu não aguento mais não. Eu não vou conseguir. Mas aí o Espírito Santo diz: tenha calma. Eu estou contigo. Eu estou cuidando de tudo. Porque Ele é bom. E Ele sabe até onde podemos chegar. E eu acho lindo, irmãos, a forma que Deus trabalha com a gente. Que Ele aperta, aperta, e a gente pensa que não vai aguentar. Assim como os músicos que têm ali seus instrumentos de corda, que você está ali afinando, afinando, e o Senhor Ele vai afinando para que possamos estar bem certinhos, com a nota certa, poderia dizer assim. Só que o músico, às vezes, quando ele vai afinar, aperta um pouco demais e a corda tora. Mas Jesus não. Ele afina e deixa no ponto. Porque Ele sabe até onde podemos aguentar. Aleluias. E a conspiração, irmãos, poderia citar aqui que quando temos um sonho da parte de Deus, são 4 conspirações que se levantam. 3 são conspirações negativas e uma conspiração é positiva. A primeira conspiração é a conspiração externa.
é aquilo que vem de fora para dentro. São as situações da vida que, quando o Senhor coloca um sonho, coloca um propósito em nossas vidas, detalhe, todos nós, sem exceção, todos nós, temos um projeto de Deus para nossas vidas. E cabe a nós, foi até ensinado hoje na escola, na classe dos jovens, cabe a nós escolher, querer seguir ou não o projeto de Deus em nossas vidas. Querer aceitar ou não o trabalhar de Deus em nós. E essa conspiração externa, irmãos, ela pode vir de pessoas, de colegas, de familiares, vizinhos, de vários meios. A gente observa que na Bíblia, José, ele teve a conspiração dos seus irmãos, que deveriam ser aqueles que deveriam mais apoiar, né, irmãos? Davi, quando foi lutar contra Golias, os seus irmãos desdenharam, disseram: esse aí não, rapaz, tu és uma criança, tu és muito pequeno, tem condições de você ir. Mas qual é a melhor forma de lutar contra essa conspiração? É com o silêncio. Sei que é difícil você enfrentar a conspiração externa com o silêncio, mas essa é a orientação que o Senhor nos dá. José, quando ele foi questionado pelos seus irmãos, ele em nenhum momento diz que na Bíblia que ele rebateu os seus irmãos. Eles ficaram em silêncio. Davi, quando foi questionado pelos seus irmãos na hora que ia lutar com Golias, ele também não ficou rebatendo. Ana, quando estéril, foi chorar na frente do templo. O sacerdote, quando chegou ali, confundiu, achando que ela estava embriagada, pedindo para que ela cessasse e parasse com aquilo. E ela refutou, mas sem questionar, e continuou em silêncio. E o silêncio, irmãos, é a melhor arma contra as conspirações externas. Porque o plano de Deus é maior e melhor do que os nossos planos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Além dessa conspiração, temos a conspiração interna. É aquela conspiração que parte de nós. É uma autossabotagem. Quando a gente vê que os momentos estão difíceis e a gente começa a dizer assim: eu não vou conseguir, está muito difícil, eu vou desistir, eu vou parar, porque eu não tenho forças mais. O Senhor nos orienta que tenhamos o domínio próprio, que possamos resistir a esses momentos de dificuldades. Esses dias eu estou ainda, passando por uns processos de venda de uns terrenos, enfim, e nos momentos ali de dificuldades, eu conversando com minha filha um dia desse, ela disse: papai, qual é o sentido da vida? Se a gente estuda, vê as coisas ruins e a gente quer falar de Jesus e as pessoas não querem ouvir. A gente quer fazer o certinho, mas a gente passa por tanta dificuldade. E pronto, imediato eu disse: o sentido da vida é adorar ao Senhor, é buscar Ele em santidade, porque as demais coisas, elas são acrescentadas. E ali o Senhor me permitiu passar por uma conspiração interna, irmãos, que
eu conhecia de ouvir falar. E aquela experiência ali para mim, apesar de ter sido menos de 48 horas, mas para mim foi um negócio tão intenso e tão profundo que eu não conseguia dormir bem, não conseguia me alimentar, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de vir para a igreja, não tinha vontade de nada. E o Espírito Santo tocou no meu coração dizendo assim: você vai sentir como é ter depressão. E quando eu escutei aquilo em meu coração, eu disse: Senhor, está repreendido. Eu não quero, eu não aceito. Só que eu não tenho forças para conseguir. E aí eu fui para um culto, e no meio daquele culto o Senhor usou um irmão e disse: eu estou renovando suas forças, eu estou contigo, eu vou cuidando, eu estou no controle. E ali me fez deixar minhas raízes mais profundas no Senhor. Me fez buscar o domínio próprio e dizer assim: eu não quero, eu não vou, eu não aceito ser dominado pelas conspirações internas. E o Senhor me permitira tudo isso para que eu pudesse estar aqui dizendo que Ele é bom, que Ele tem cuidado de nós. E eu fico imaginando, irmãos, na vida de José, quando ele foi jogado ali no buraco pelos seus irmãos, conspirando matarem ele, o que é que ele pensava? Meu Deus, estou conjecturando, eu faço tudo certinho, caminho direitinho para contigo, e agora estou aqui no buraco. Assim como ele foi vendido como escravo, depois quando foi preso injustamente, e ali passou alguns anos na cadeia. Como será que ele se imaginava? Como é que ele enxergava os sonhos que Deus tinha para a vida dele? Até os grandes homens da Bíblia, Elias, que se escondeu na caverna, dizendo: Senhor, eu não consigo mais, me leve. E a palavra diz que veio um tremor de terra, veio um barulho, e daqui a pouco vem uma brisa suave. Aleluia. E o Espírito Santo diz: eu estou no controle de tudo. Aleluia. Temos também a conspiração demoníaca, que são as astutas ciladas do inimigo, que ele tenta colocar em nossos caminhos. Foi até citado hoje também na escola bíblica. Por isso que eu amo escola, irmão. A escola bíblica é bênção. E foi dito que o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele não escuta o que estamos pensando, mas ele vê as atitudes, as ações, e ele vai enxergando ali meios de adentrar, brechas para poder agir. E assim ele tenta fazer conosco todos os dias. Ele quer nos derrubar. E a única forma de parar com essa conspiração é através da oração. Temos que estar firmes, fortes em oração, porque o mundo é mau, o inimigo é terrível. Ele não descansa enquanto estamos querendo descansar. Não existe férias, meu irmão. Não existe sono para ele. Por isso que temos que estar vigilantes. A Bíblia já nos orienta que temos que orar sem cessar.
de dia e de meio-dia, né? De dia e de noite. Temos que estar em constante oração, buscando a presença do Senhor. E quando fazemos isso, estamos nos preparando e nos cercando, nos blindando das conspirações malignas. Mas tem uma conspiração, irmãos, a quarta conspiração, que ela desarma todas as outras. Que essa conspiração foi o que levou José a se tornar governador do Egito, a cumprir os sonhos de Deus na vida dele. É a conspiração divina. E essa, irmão, ela desarma toda e qualquer conspiração negativa. Quando buscamos andar nos caminhos do Senhor, andar juntinho dele, entregando o nosso fardo para Jesus, porque o nosso fardo é pesado. E o Senhor diz que o fardo dele é leve e suave. Como é bom, irmãos, em meio às dificuldades, a gente sentir a presença. Lá onde eu morava, um belo dia, saí de férias, viajei com a família, fui para São Paulo, aquela coisa linda, maravilhosa. Gastei o que tinha, o que não tinha. E quando estou chegando em casa, veio uma chuva, invadiu minha casa, destruiu quase todos os móveis da casa. E ali o desespero dos meus filhos, eram tudo pequenininho na época. E a única coisa que eu conseguia fazer enquanto tirava a lama, era adorar a Deus. E minha esposa, ela ficava desesperada. E agora, como é que a gente vai conseguir? Aí eu dizia, Deus, Ele é bom o tempo todo. E Ele vai prover. Assim como quando minha esposa foi fazer uma das muitas cirurgias que ela já tenha feito, eu acredito que algumas irmãs já devem conhecer um pouco da história. E logo nas primeiras cirurgias dela, lembro-me, eu não sei nem se eu falei isso para ela. Quando ela chega na sala, que passa ali a anestesia, ela diz, graças a Deus, não vou precisar mais fazer cirurgias. Na hora o Espírito Santo disse para mim, isso é só o começo. Se preparem, se blindem, porque eu tenho muita coisa a trabalhar. Ela ainda vai passar por mais dificuldades, por mais apertos, mas eu estou no controle de tudo. E um dos procedimentos dela, ela passou por uma situação tão difícil que ela chegou para mim e disse, ei, cuida dos nossos filhos, porque eu não vou voltar. Naquela hora ali, é como se o meu mundo tivesse desabado. Mas na mesma hora o Espírito Santo disse, eu estou no controle de tudo. Pois a minha obra ainda é grande, é grande. E na última tentativa de cirurgia, para mostrar como a conspiração divina ela é maravilhosa em nossas vidas, Ele destrói e afasta todo o mal. Na tentativa de última cirurgia, porque não chegou a concluir. Minha esposa teve uma alergia, ficou sem respirar por aproximadamente uns 30 minutos. Os médicos já desesperados.
sem saber o que fazer, tentando reanimá-la, ela teve uma experiência com o Senhor, onde ela se via num caixão. E ela diz assim: Senhor, e as promessas? E naquela mesma hora o Espírito Santo traz o o Espírito Santo diz: eu vou voltar para o começo. Toma aí o sopro da vida. E mesmo em meio às dificuldades, José ele se manteve firme, porque a conspiração divina estava com ele. Tanto que a palavra diz que quando José ia, o Senhor estava com ele. Quando buscamos seguir os sonhos de Deus, as bênçãos do Senhor, elas vêm atrás de nós. E eu não estou falando só de bênção material, não, que isso é só uma consequência, irmãos. Isso é... Daqui a pouco a trombeta sobe e vai ficar o ouro, o dinheiro, vai ficar aí. Quem quiser, use. Não estou preocupado com isso, não. Depois dessas experiências, eu já mudei aqui o modo, eu liguei o modo, eu quero ir para o céu. O Senhor provê. E Ele tem cuidado, Senhor, da igreja, de cada um dos que aqui se encontram. O Senhor, Ele tem propósitos. O Senhor, Ele tem sonhos. E Ele está dizendo: olha, eita, vai se levantar as conspirações. Para alguns o negócio vai ser mais apertado, mais difícil. Você vai até se questionar: Senhor, por que é tão difícil assim? É porque quanto maior é o deserto, aleluia, maior é a bênção. Quanto mais difícil for, os obreiros, a gente sabe como é difícil, né, irmão, ser obreiro na casa do Senhor. Pastor, então, tem que ter uma costa bem caliçada. Mas quanto mais difícil é a obra, aleluia, maior é a vitória. Aleluia. As horas já se adiantam. E eu gostaria de fazer um convite. Aliás, 3 convites. O Ministério Aba vai estar louvando um hino. E eu já falei isso para Abimael, acho que uns 3 meses. Só vai chegar um dia que eu vou ter a oportunidade de trazer uma palavra. E nesse dia, você ore, que o Espírito Santo vai lhe dar um hino. Você vai tocar aqui na igreja, para que toque ainda mais as pessoas. O Espírito Santo vai tocar. E eu queria fazer um primeiro convite, porque os demais são consequências da ação desse primeiro. Você que ainda não segue no Evangelho de Cristo, que não entregou verdadeiramente a sua vida para Ele, que, escutando essa palavra, entende que o Espírito Santo quer algo a mais na tua vida.
Porque em meio aos momentos difíceis, da dificuldade, você enxerga que Deus, Ele tem cuidado de você. Tem te livrado dos maus, tem encobertado as dificuldades. Se você está ouvindo essa palavra e está sentindo algo diferente que não sabe nem explicar o que é, isso é o Espírito Santo que está conversando com a tua alma, com o teu espírito e dizendo assim: vem, aleluia, me dá o teu fardo pesado, que eu tenho um fardo leve. Então, para esses que estão ouvindo a palavra e que sentiram algo diferente e o desejo de buscar esse Deus maravilhoso, esse Deus que transforma vidas, que nos prepara mesmo em meio a todas as dificuldades. E detalhe, pode vir a guerra do jeito que for, irmãos, se a gente está com o Senhor, pode ter certeza que você já entra na batalha certo da vitória. Pode ser que você não usufrua das benéficos materiais aqui na terra, mas vai chegar um dia, aleluia, você vai andar, olha, ouro lá vai ser só cerâmica, você vai pisar assim, ó, brilhando. As paredes assim, só de pedras preciosas. Mas tudo isso não vai valer de nada, porque o maior, o mais precioso é estar ao lado de Jesus. É de glorificar, de adorar a Ele, de dizer que Ele é grande, que Ele é tremendo. Se você sente esse desejo, vem aqui para que possamos orar por você. Um segundo pedido que eu tenho é para aqueles que estão sendo bombardeados por essas conspirações. Está sem forças, com dificuldades, às vezes cai, se levanta de novo, mas não sabe, não consegue, fica na dúvida. O Espírito Santo está dizendo: vem aqui, que vamos orar por você, para renovar suas forças. E assim como o tema que foi dado da festividade da juventude, eu vou adubar suas raízes. Elas vão ficar mais resistentes, mais fortes, para estares comigo. Vem aqui na frente, que vamos orar por você. E para aqueles que já estão com suas raízes fortes e querem deixar elas ainda mais resistentes, querem estar preparados para viver os sonhos do Senhor, também lhe convidamos para que juntos possamos orar e adorar ao Senhor juntamente. O Ministério Aba pode começar o louvor. E aqueles que sentirem em seu coração a necessidade de estar buscando a sua presença, buscando o batismo com o Espírito Santo, a renovação do seu ser, a renovação do seu espírito, vem aqui à frente. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar.
Toca, Senhor, seus corações. Maior do que eu possa suportar, transformando vidas. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Oh Espírito Santo de Deus, não desanime, filho, eu vim te consolar. Deus forte, nas Deus poderoso, promessas volte a acreditar. Aleluia, nós te clamamos, Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os derrama teu Santo Espírito, por isso vale a pena acreditar. Aleluia. O dia está chegando, eu venho te Derrama, renovar. Senhor, Na minha presença quebrando tu vais os corações. prosperar. Salva a alma para o teu reino, Senhor. Tome a frente, aleluia. Você precisa se alegrar. Repreenda a ação do maligno, Você Senhor. devia se alegrar. Que possamos prosperar nas tuas mãos, ó Pai. Tome a frente, Deus. Você devia agradecer. Aleluia. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia. Alegrai-vos na presença Você do devia Senhor. agradecer. Aleluia. Você devia agradecer. Nós te louvamos Você e te devia agradecemos, Pai. agradecer. Nós te agradecemos, Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, Nós te agradecemos. tão grandes que nem pode imaginar. Oh, aleluia. Não desanime, filho, eu vim te consolar. As minhas promessas volte a acreditar. Glória a Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Experiência. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, por estar em tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, por tudo que tu tens feito sobre nós. Obrigado, Deus, por repreender todo o mal que assola a nossa vida, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que reveste-nos, ó Pai. Que o teu Santo Espírito cubra-nos. Nos ajude, Senhor, nesta caminhada. Repreendendo o assolador. Nos dando forças, Senhor, e revestimentos dos céus. Para que possamos, ó Pai, seguir por estes caminhos. Senhor, nós te clamamos que o teu Santo Espírito, aleluia,
Nos permita passar por experiências. Experiências contigo, Jesus. Sentir mais a tua presença. Ver mais o teu agir sobrenatural sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter mais intimidades contigo, Senhor. Nos ajude a levar, Senhor, a tua palavra para os nossos próximos. A pregar, Senhor, o Evangelho. A estar cada vez mais perto de ti, Senhor. Senhor, nós te clamamos que o Senhor batize com o Espírito Santo. Revista, Senhor, a tua igreja. Revista, Senhor, a juventude. Traga, Senhor, o poder dos céus. Derrama, ó Pai, a tua palavra. Que nós possamos ser enraizados, Senhor. Que nossas raízes possam estar mais profundas. Preparados, Senhor, para as ventanias, para as tempestades. Porque estar em tua presença, Senhor, é o melhor que nós temos. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo. Obrigado, Deus, pelas experiências vividas, pelos momentos difíceis, Senhor, porque o Senhor tem preparado, o Senhor tem cuidado. O Senhor tem pegado os improváveis. Nós te louvamos, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a juventude. Abençoe, ó Pai, esta igreja. Derrama, Senhor, graça. Derrama misericórdia. Seja feita a tua vontade. Por isso te agradecemos, ó Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado, Deus, por te sentir a cada manhã. Aleluia. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. A primeira vida já está aqui. O Espírito Santo está trabalhando. Aleluia. Os sonhos de Deus são mais